O Flamengo, ele não consegue montar um time que o seu dinheiro, com a mesma diferença que o dinheiro dele para os outros tem. Não ficou boa essa frase. Tem um teto. Eu vou falar de novo. Acho que eu vou falar. A diferença de de elenco, qualitativa de elenco não é igual à diferença econômica. É isso. O Flamengo não consegue montar um elenco com a distância que ele tem financeiramente para os outros times em campo. Por quê? Primeiro que só tem 11 em campo, né? Então não dá, você vai contratar um monte, não dá, os caras não querem nem vir. Por exemplo, agora tentou contratar o Caio Jorge, 30 milhões. Não veio, não conseguiu. Contratou outro? Não contratou outro. Mas vamos dizer que contratasse, tá? O Caio Jorge. O Caio Jorge é muito melhor do que o Yuri Alberto? O Caio Jorge é melhor do que o Yuri Alberto da distância que o Flamengo financeiramente é para o Corinthians? Jamais. Para mim, inclusive, eles são da prateleira parecida. A gente vai falar de gosto pessoal, de fase e tal. Você tá falando isso, você draftou o Yuri Alberto também, né? Também tem isso, né? Tem nada a ver com isso. No draft aqui no nosso canal, pode entrar, por exemplo, a zaga, o goleiro. O Flamengo conseguiu contratar um goleiro melhor do que o Hugo Souza? Conseguiu contratar um lateral direito melhor do que o Mateuzinho? Esse aí com certeza é disso tudo que eu tô falando. Apesar de é óbvio, tá, gente? Que a distância do Flamengo financeiramente vai ajudar e os títulos aí, os anos estão provando isso. Tô falando para pensar no futuro. Por isso que a gente falou da espanholização aqui. É difícil abrir tanto porque o Flamengo, apesar de ter mais dinheiro, não vai conseguir abrir tanta distância assim porque é difícil. E o futebol brasileiro, especificamente, não deixa isso tanto acontecer. O tamanho de um Corinthians, o tamanho do São Paulo, de um Grêmio, isso atrai jogador, amigo. Um monte de gente quer jogar. Você vai, o Corinthians está endividado. Mas se você é o Atlético Bilbao, aí, meu irmão, eu vou para time endividado, caramba. Agora, o Corinthians, o Gabriel Paulista ontem, que fez gol, ele quis vir jogar no Corinthians. Que é corintiano. Ele quis jogar no Corinthians. Então, isso diz muito. Esse vídeo aí diz muito, apesar de ser engraçado. Eu já falei isso em 3 programas diferentes. Vou falar pelo quarto, então. A posição mercadológica do futebol brasileiro hoje no mundo não vai permitir que clubes como o Flamengo, que mesmo que tenham muito dinheiro, tragam jogadores que façam fazer a diferença, óbvio que vão fazer. O Paquetá tem certeza que vai fazer a diferença aqui no futebol brasileiro em algum momento. Mas não vai esbarrar no limitante. Vai chegar uma hora que o máximo que o Flamengo vai conseguir trazer talvez não seja muito diferente do que o máximo que o Corinthians vai conseguir trazer. Em que pese que a gente está falando de um Corinthians, e aí por isso que eu falei, é engraçado, mas ao mesmo tempo é lamentável. Né? Sim, é lamentável. Sim. O Corinthians está batendo 2 bilhões, quase 3. Sem a Arena, 2 bilhões e 100. Com a Arena, 2 bilhões e 800. Quase 3 bilhões em dívidas. No mundo, e talvez no mundo do futebol brasileiro daqui a 5 anos, o Corinthians, com essa dívida desse tamanho, talvez não consiga sustentar um Memphis no seu elenco, o Yuri Alberto no seu elenco, porque, a gente falou no programa passado, vai apertar. Então, ainda que seja engraçado, ganhou, tá na resenha. O Carrilho não tem nada a ver com isso, não. O Carrilho tá lá, ganhando o salário dele, jogando a bola dele. Mas é lamentável. Mas ele alfinetou. É lamentável e o próprio jogador, né? Tá zombando, no final das contas, ele tá zombando. Por isso que ele pegou de surpresa. Se você for olhar no vídeo de novo, o Pedro Raul dá uma virada assim, tipo, que aí o Bidon lá na frente, tipo assim. E detalhe, tipo assim, ele tá puxando isso aqui mesmo. Não, e ele fala, não precisa de jogador caro. Quanto ganha o Carrijo? Não imagino que seja pouco, jogava no Al-Hilal há muitos todos anos. Ali, né? Aí vamos pegar o gancho. Eu não sei se a gente tem a entrevista do Memphis falando depois do jogo, mas as aspas dele são muito fortes. Vou ler aqui na íntegra. Imagine, abre aspas para Memphis Depay. Imagine esse clube com estrutura e coisas boas. Imagine o Corinthians outro nível. Por isso eu rezo por este dia, com estrutura boa para o Corinthians. É um clube muito grande, com muito potencial, uma marca global, não só no Brasil, mas precisa trocar a mentalidade um pouquinho. Gente, é o cara do time, né, o rosto mais forte desse elenco, falando aqui, assim, diretamente para a diretoria. Esse Memphis Depay é gigante. Ele é grande, esse cara. Ele não só joga bola, mas ele é uma baita personalidade. Fala, fez outro gol em final, tá? Porque foi anulado e a gente não sabe se tava certo ou não. Mas, de novo, comparecendo em final. Ele é grande, viu? Ele sabe chegar, sabe falar e usar do tamanho que ele tem. Podem falar do salário dele aí, que, meu irmão, o pessoal acertou com ele. Tem sabe o jogo mental, né? Ele dá um Vocês me oferecerem 4 milhões pra ver. Essa aqui foi gigante. Quem donou isso aí vai mexendo com o jogo. Isso é um aspecto do jogo, só complementando aqui, eu vou bater um pouco de frente, e eu sei também se vocês concordam com isso. A diferença está mais em time titular. E ela é ainda mais reduzida quando é medida em um jogo só.
Então é uma final para um time titular versus time titular. Você acha que o dois time no início titular da a diferença temporada. tá maior? Eu acho que é no elenco. Não. É isso que eu tô falando. Ah, tá. Eu tô preparando aqui. O Claro. time titular, a diferença, de fato, o Corinthians poderia eliminar o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, né? Em jogo único nem se fala, acabou de ganhar, né? Mas até mesmo em 2 jogos. Brasileirão nem apoio, eu aposto com quem quiser, dou 10 pontos de vantagem aqui até pro Corinthians. 10? Dou 10 pontos de vantagem. Não vou pegar, não. Porque a força aí está no elenco. E quando a temporada passa a ser muito longa, exigente, jogos estaduais, tudo que a gente fala aqui sempre. Olha o banco do Flamengo ontem, né? Nem tira o Paquetá, porque o Paquetá vai ser titular, né? Mas beleza. Bruno Henrique, Ayrton Lucas, De La Cruz, Cebolinha, Andrew, goleiro reserva, chegou agora. Danilo, decidiu a Libertadores outro dia. Emerson Royal, 8 milhões de euros. Vitão, acabou de ser contratado. Everton Araújo, tá ganhando espaço. Luiz Araújo e Samuel Lino. Pô, tá de brincadeira, irmão. Esse é o banco do Flamengo. Exato. Então, assim, a diferença para os titulares pode não ser tão Tem que grande. contar o Paquetá, que se não fosse o Paquetá, ia ser o exato. Carrascal. Ia ser o Carrascal Exato. que ia estar aí no banco. Então, fora lesionado, tem o Saúl tá lesionado, né, nesse momento. Então, a distância está realmente no banco. No time titular, é um desafio, concordo com vocês. É um desafio que o Flamengo todo dia hoje deve estar dormindo e acordando também pensando. Como a gente faz para melhorar o time titular? Será que agora a gente vai ter que gastar 140 milhões para melhorar um jogador do time titular? Tipo, deve estar um pouco nessa dúvida. E só